E com 15 anos ali eu me encontrava já traficando, né? Infelizmente, vendendo drogas. E também cheguei a vender maconha e cocaína, né? Eu fui liberto das drogas sem medicamento e sem clínica, pelo poder da oração. Sério? Deu um bom corte. É verdade. Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast, gente. Hoje eu tô com um casal que ganhou o nosso coração. Tem sido exemplo de vida com Deus. Exemplo de pessoas que servem o reino. E nós tivemos essa vontade de ouvir esse transbordar de mais perto. Ele é um evangelista que tem sido usado na palavra de Deus, tem sido usado em revelações. Ele é um homem que tem um chamado profético muito forte. E ele é coordenador do culto Hope, né, nas terças-feiras na igreja da Lagoinha de Orlando. É um casal jovem, é um casal que enfrenta as mesmas batalhas que eu e você, mas que disseram sim para o Senhor e estão diante da obra dele com muita responsabilidade, muita excelência. Eu quero apresentar para vocês o Felipe e a Karina Menegas. Sejam bem-vindos ao Anastasia Cast. Aleluia! Glória a Deus. Vamos falar em língua, gente, porque aqui agora vai pegar fogo. Vai ser power. Glória a Deus. Power. Muito obrigado pelo convite, pastora Renata. Estamos juntos. Deus abençoe. Obrigado também, John. Deus abençoe. Estou com você, meu amigo. Está nos bastidores ali, mas Deus abençoe essa casa. Aleluia. Estou muito feliz, agradecido e principalmente honrado pelo Senhor por fazer parte desse sonho que não é teu e não é do homem, mas é do Pai. Oh, glórias a Deus. Eu já recebo, viu, minha irmã? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Gente, é uma alegria muito grande, porque já vem ecoando aí, né? Frutos de uma vida de oração, uma vida com Deus e o quanto o Senhor tem usado a vida de vocês. Eu vou começar perguntando um pouquinho da história de cada um, para que a gente entenda o nível de milagre, gente. Tem uma menininha ali fora que chama Grace. Olha o nome, Graça de Deus, né? Olha isso, poderoso demais. Ela é fruto de milagre, mas as coisas não são muito bem simples assim. E até o final desse podcast, você vai entender o que eu estou falando. Houveram alguns trilhos que eles caminharam e alguns processos. Nós vamos falar aqui de milagre onde o Senhor livrou do suicídio, milagre onde o Senhor libertou das drogas, milagres da onde o Senhor colocou eles numa situação onde eles não tinham mais nada a não ser contar com o milagre do Senhor. Ela tá ali, gente. Ela você entendeu que a Grace, o que ela mais ama é estrear. Ativa. Parece que ela ouviu o nome dela e ela já veio imediatamente. Sabe por quê, gente? Porque tudo aquilo que tem a graça do Senhor é diferente. Amém. É simples, é autêntico. E é isso que as pessoas gostam. Autenticidade, simplicidade. E eu achei a história de vocês impressionante. Conta pra mim quem é o Felipe Menegas. Felipe Menegas, agora Menegas, mas antes era de Oliveira. Eu peguei o nome da esposa. Mas nascido Eu achei muito legal isso. Você pegou o nome dela. Fiz meu nome, né? Você machista aí, que acha que só a mulher tem que pegar seu nome. Olha um homem... Gente, só alguém muito seguro da sua identidade em Deus não tem o menor problema de dizer algo assim, sabia? Exato. Eu preciso dizer isso. Exatamente. De verdade, pastor. Ó. Profetizou. Aleluia! De verdade. Pastor, evangelista, missionário, mestre, mentor. Você é um cara fora da curva. Obrigado. Sabe? Tem a nossa admiração, a unção que você carrega. Já encheu esse estúdio aqui, eu estou muito feliz. Me fala, quem é o Felipe Menegas? Felipe Menegas Rodrigues hoje tem 34 anos, super novo, tenho muito para viver ainda. Nasci em 1991, nasci na cidade de Barretos. Olha! Na capital country do rodeio do mundo todo. Conhecidíssima.
É uma cidade pequena, mas muito acolhedora. Deus abençoe aquela cidade, meus amigos de Barretos. E ali fui gerado no ventre da dona Elisa Laura, a minha mãezinha. Sou filho também do Reinaldo Tadeu Rodrigues, meu paizão. Infelizmente, teve um relacionamento quebrado, né? Se separaram quando era criança. Vivi muito tempo sem pai, mas a minha mãe estava ali, firme e forte. Uau. E aí fui crescendo, né? Ser um pai, hoje é uma dificuldade muito grande para a população, para as crianças que vivem sem os pais. Isso é um buraco, né? Uma lacuna muito grande que faz um efeito terrível para a sociedade. E eu fui criado nesse meio, mãe, separada, católica, e foi. Aí abandonei a escola, quando menino, né? Aquela época de aborrecente, revoltado, sem Jesus, sem palavra de Deus. E ali comecei a me envolver com drogas, cigarros, amizades. Quantos anos? Aquele flow ali Você de uns tinha 11 anos. Novinho 11 assim? anos. Aí comecei, né? E com 15 anos ali eu me encontrava já traficando, né? Infelizmente. Vendendo droga. Vendendo drogas. E também O recebendo que você vendia e como que era? Vendia, cheguei a vender maconha e cocaína, né? Acho que nossa época era mais isso só mesmo, né? Hoje tem tanta droga, né? Que a gente nem sabe os nomes. Tudo, e aí, né? o pessoal da cadeia da cidade, eu sabia de algumas pessoas que estavam sendo livres e já vinham direto para minha casa, passava, pegava, começava a vender, fazer dinheiro, enfim. Trabalhar para você. Já era empreendedor, era do diabo, sangue de Jesus, pai. Ei, Jesus maravilhoso. Olha só, gente, você está diante de alguém que pegava os criminosos da cidade e empregava para trabalhar com ele. Olha aí, ó. Você vai vender para mim, você vai ser meu representante de drogas. E nessa época influenciei muitos jovens, né, a aprender a fumar, mexer, né, influenciei muito meus amigos para se perder. Mas com 17... Para abrir novos business. Meu Deus do céu. Mas com 17 Sabe anos... por que eu falo rindo? E talvez a nossa audiência vai achar engraçado? Porque o diabo é cachorro de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É verdade. Quanta autoridade hoje você não tem no assunto, pastor? Exatamente. Homem de Deus. Quanta autoridade, né, não gira ao redor daquele que sobreviveu ao mundo das drogas, conseguiu sobreviver, sair de lá e hoje fazer o que você faz, né? No culto Hope, nas terças-feiras, onde a autoridade de Deus é revelada através da sua vida e pessoas são libertas das drogas. Milagre. Eu fui liberto das drogas sem medicamento e sem clínica, pelo poder da oração. Sério? Deu um bom corte. É verdade. E ali o Senhor me libertou mesmo. Eu fumava 20 cigarros de maconha por dia. Meu Deus. Não friturou o cérebro Não, todo? eu vivia doido, eu vivia assim. Você não ficava normal? Não dormia, ficava na noitada, visitando bairro, visitando amigos, comendo bolo de maconha. Tem doido, cheio de gente, festando, som. E com quantos... você passou alguma situação já de morte, assim, que você falou, não, agora eu sobrevivi por milagre? Quando você estava para... Já passei. Né? Quando eu me libertei ali, quando Deus me libertou, aos 17 anos... Não, eu digo assim... Antes. Isso daí nós vamos falar, quando você conheceu Jesus, depois eu quero saber, mas eu quero saber antes, quando você estava no mundo. Já teve alguma situação que você fala assim, meu Deus? Teve um dia que eu fui na casa de um amigo, fumei, e eu passei muito mal ali. Ali eu tava meu irmão na frente, um outro amigo, e eu lembro certinho, me deu eu não sei o que me deu. Não sei se foi um começo de overdose, alguma coisa assim. E eu perdi a noção de tudo. Eu vi que eu estava indo embora. Sabe? Eu sei, quando explicar. A pessoa tá no corpo ou fora dele, um negócio indo, eu tava saindo, e eu lembro que tinha uma cena do meu irmão olhando, o outro amigo olhando, e eu indo, e eles falaram, gente, o que nós vamos fazer? Eu não conseguia respirar. E aquele dia eu tive uma experiência com a morte mesmo. Ali foi uma morte. Ali, hoje eu entendo que foi um livramento de morte. A morte me puxando. Eu saindo assim, ó. Eu saindo. E eu vendo o meu irmão e não podendo, eu não tinha mente para falar nada. Era uma situação totalmente espiritual. E ali eu tive um encontro ali com o sobrenatural. Eu não sabia ainda o que era, mas eu sabia que era algo forte, além do normal. Você teve um certo temor, né? Também, ali startou você viu alguma que não era coisa. brincadeira. Ali startou alguma coisa ali que eu não sabia o que era. Mas essa experiência foi muito forte também. Foi marcou. Muito.
Ele foi um impacto na minha alma, na minha mente ali, para conhecimento do que estava acontecendo, o start do que estava por vir, né, na minha vida. Isso me marcou muito. Me diz como que a sua conversão aconteceu, que você tem jeito de ter sido da pá virada. Muito. Minha conversão aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2008. Tem um tempo já. Às 11h30 da noite. Quantos anos já? 17 anos. Olha. Então eu tenho 17 anos fora e 17 anos convertido. Meio. Olha. Eu tô no empate aí. E aí foi nesse dia, 10 de Profético, fevereiro. hein? Tem Muito alguma bom. coisa acontecendo agora. Eu, 17 anos, já pesquisei umas coisas aí. Tem No algo mundo espiritual, tem, com certeza tem alguma coisa aí se movendo. novo. Mas vou falar nada não, vai lá. Então, nesse dia 10 de fevereiro de 2008, 11h30 da noite, eu estava numa roda, fumando maconha com os meus amigos, né? Para variar. E naquela noite, o Espírito Santo de Deus me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, sem ninguém pregar para mim. Lá na casa e na igreja, minha mãe estava orando, óbvio, intercedendo na campanha para eu converter. Porque pensa no menino que deu trabalho, fui eu. Mandava Meu Deus do o céu. pessoal ia orar por ele nas biqueiras. É. O pessoal ia escondido nas biqueiras. Meu pai espiritual, vou abrir um parênteses aqui, meu pai espiritual hoje, né, o que me discipulou, o que me ganhou, ele foi muito bem cauteloso com a minha mãe, nas causas das orações da minha mãe. Então ele conhecia a mim, mas eu não conhecia ele. E aí minha mãe pedia ajuda. E ele é um profeta ungido, reconhecido pelo ministério. Então eu sou criado na escola de Ramá. Eu fui criado com ele. E ele me perseguia quando eu ia nas biqueiras. E eu sempre, às vezes, eu senti que tinha alguém me seguindo. E era ele, atrás de mim, escondia de longe e orava, botava a mão assim, intercedia por mim. E eu não sabia, mas eu sempre tive eu pensava que era a polícia, algum detetive me seguindo, alguma coisa assim. Mas depois de muito tempo, ele me contou que era ele que ia atrás de mim interceder por mim. Então, esse dia 10 de fevereiro de 2008, 11 meses, estava marcado na agenda de Deus. Deus já via uma taça transbordando demais de pecado na minha vida e ele me salvou naquela roda. E eu estava numa rua chamada Alameda das Nações, que depois eu vou contar algo sobrenatural sobre isso, que também existe, como o nosso pastor André Valadão diz, né? A Lagoinha fala, você está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Eu não estava com as pessoas certas, mas eu estava no lugar certo, na hora certa. Então Deus fez algo. Porque Alameda das Nações remete justamente àquele que seria enviado às nações profeticamente às nações. Deus já estava o Senhor já estava falando comigo. E ali eu saí daquela roda ali e falei para os meus amigos, falei, não vou fumar mais. Eles, que isso, PT? Você tá doido? PT por quê? PT por causa de perca total. De tão intenso que eu era. Apelido PT. Todo mundo me conhecia como PT. A ovelha negra, né? Meu Deus. PT. Era tenso. Entrava na festa, 20 minutos já estava doido. Já estava perdido. Eu tinha acessos a festas, assim, que absurdamente terríveis, assim, totalmente destrutivo. De vez eu ficar no meio do pessoal e era muito interno, muitas coisas assim aconteciam. Mas nesse dia aí, o Senhor me salvou, me converti ali, eu não sabia que era uma conversão. A gente ri, né? Porque realmente o diabo só vai até onde Deus permite. Exato. Porque é a autoridade que você ganhou com isso, né? É. Hoje você trabalha com tantos jovens, mas enfim, conte a experiência da conversão sem ninguém pregar para você. Ah, então. Porque normalmente sempre tem É. alguém que Jesus te ama, Exato. né? Vem para a igreja, quero te convidar para ir no culto da minha igreja. E aí, com você igual comigo não foi assim, né? E aí eu fui para casa, meio chorando, meio assim, angustiado, mas não sabia o que era. Lembrando que eu não era crente, não conhecia a Bíblia, não conhecia Jesus, não conhecia nada. Então eu fui para casa, minha mãe achou Depois estranho. da Rua das Alamedas. Depois do dia 10 de fevereiro, do encontro. E você falou, do é o Espírito meu Santo. último cigarro. Aí eu falei ali, não vou fumar mais maconha, né? Mas eu fumava cigarro. E aí minha mãe me viu, né? Naqueles dias ela ficou feliz, mas ao mesmo tempo preocupada. E eu fiquei em casa. Fiquei ali uns dias em casa, não queria sair. Fiquei bem triste. Minha mãe me fez um convite para ir pro culto de quinta-feira. No Brasil, culto de quinta-feira é culto do quê? Libertação. Não tem como. Falou culto de quinta-feira, né, John? Culto de quinta-feira é culto de libertação no Brasil. Verdade. E eu fui. Esse culto foi maravilhoso. E nesse dia, eu estava muito tenso, com abstinência, a ponto das minhas mãos ficarem roxas, minha boca,
E eu, involuntário, eu tremia muito, né? Porque a abstinência é muito forte. Meu corpo reagia assim, de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, me dava esse ataque. Porque era o corpo pedindo, né? Então eu fui para a igreja e eu sentia pânico por causa da abstinência. E no culto, a mensagem foi pregada que Jesus morreu por mim. Jesus morreu, pagou um preço pela minha alma e que ele tinha um plano para a minha vida. E no final do culto, a pastora que estava pregando, a pastora Nilza, quem quer aceitar Jesus? E aquela palavra entrou tão forte no meu espírito que eu falei, mãe, me ajuda a ir para frente. Eu quero aceitar Jesus. Jesus pode mudar a vida de todo mundo, pode mudar a minha vida também. Eu não quero mais viver essa vida. E ali eu me pedi a vida para minha mãe levou para o altar com a mão dada, porque eu tinha muito pânico, eu tremia muito, e eu entreguei minha vida para Jesus. E foi lindo. Dali, a minha vida nunca mais foi a mesma. E aí, desse tempo aí, 17 anos, tem muitos testemunhos impactantes de resistência espiritual. Aí eu vinha para casa, depois desses dias, e o que acontecia? Os amigos vinham, né, para casa, e eu não era crente, pegava um pedaço de pau, de pedra e saía jogando neles. Sai daqui, cambada, não quero fumar, não quero me perder mais, sou crente, convertido. Eu ia para cima deles para brigar com eles, porque eu não queria que eles me visitassem mais. E ali foi, no quartinho, orando, lendo a Bíblia, aprendendo a ler a Bíblia, e crise atrás de crise, e o Senhor fez algo sobrenatural na minha vida. Cá, me conta como que foi a sua infância e como que se deu assim a sua criação? Olha, eu vim de uma família de pais separados e o meu pai, ele era um bandista, né? Vim de uma família que a minha avó, a mãe do meu pai, era mãe de santo. Meu pai já recebeu vários espíritos. Eles tinham um trabalho desse na casa deles, né? E eu fui consagrada, né? Quando eu nasci, eu fui consagrada nesse meio. Mas, para a glória de Jesus, o Senhor me encontrou. Mas o meu processo de conversão não foi fácil, porque o diabo não queria me perder. A minha pastora conta que eu quase levitei, porque eles juntaram 4 pastores para expulsar o demônio que estava em mim e não conseguiram. Tanto que ela falou assim, manda ela para a Universal, que a Universal lá eles têm um trabalho forte de libertação, né? Manda ela para a Universal porque nós não estamos dando conta. E ali começou um processo. Quase todo culto que eu ia, eu manifestava demônio e o diabo falava pela minha boca, eu não vou perder ela foi consagrada para mim. E nisso começou. E eu tinha vezes que eu ficava parcialmente endemoniada. Eu lembro que, sabe quando a gente era criança, que você coloca a boca assim na frente do ventilador e sai aquela voz esquisita? Eu ouvia minha voz saindo daquele jeito. E eu falava pro meu pai e pra minha mãe, tira isso de dentro de mim. Eu não tô dando conta mais, tira isso. Tá muito ruim isso para mim. E eles não sabiam como lidar, porque não eram evangélicos. E o meu pai, por ser um bandista, espírita, ele me pegou. A minha mãe chamou um médico, psiquiatra, eles iam me internar achando que era loucura. E eu me lembro de relance, esse médico lá em casa, minha mãe não tem que internar, ela tá louca, ela tá louca. O meu pai, ele sabia que era espiritual porque ele era um bandista, e ele me pegou, me levou até então, eles não tinham se voltado ainda, eles eram separados, me levou para a fazenda na qual ele morava, passou numa loja, comprou uma roupa toda de branco e me levou num centro espírita lá em Minas, daquele João de Deus, que o cara tá Uau! me levou lá. E ali eu... Então você esteve no centro de... Como que chamava lá? Espiritismo. Do João de Deus. Eu passei por todo o processo. Eu Mas entrei ele numa fez fila. Em você outra... Fez, rezou lá, do jeito deles lá. Passei por uma passe. fila, E aí me mandaram para uma salinha lá e deram umas instruções pro meu pai para eu tomar um remédio que disse que era ungido lá e ficar de jejum não sei quantos dias. Só que não adiantou. Não adiantou. E o meu pai viu que o Deus dele não fez nada por mim. O Deus dele, que sempre fez tudo pela família, não fez nada por mim. Eu saí de lá com febre do João de Deus. E ele era super famoso, ele resolvia problemas de todo mundo. E eu saí de lá com febre. E eu me lembro de eu deitada na cama, na casa do meu pai, a minha pastora no Brasil orando, intercedendo, e o meu pai do lado, com a cabeça baixa, sem entender o porquê que o Deus dele não conseguiu fazer nada por mim.
E eu ali com febre Frustrado. e frustrado. E eu creio que desde então, meu pai nunca mais frequentou essas coisas. Nunca mais Foi frequentou liberto essas- também, Foi né? liberto também. Hoje você falou comigo que, inclusive, a sua mãe se converteu também, né? A minha mãe se converteu. Mediante tudo, eles viram que não era um caso psiquiátrico. Não era uma e loucura. não era um caso de espiritismo, né? E eu me lembro que o meu pai, ele sabia o que estava acontecendo, ele não queria me contar, acho que ele tinha vergonha, tadinho, deles terem me exposto a esse meio quando eu era bebê. Ele me deu um desenho. E nesse desenho tinha um homem com 2 galinhas pretas, segurado assim, e um outro desenho tinha uma moça ajoelhada, escrito Ore. Eu entendi que ele estava querendo me dizer naquele desenho que foi feito algo sobre a minha vida e que eu precisava orar muito. Né? Eu tenho esse desenho até hoje, está lá no Brasil. Então, nisso começou todo esse processo. Mas como alguém pregou, te levou para a igreja, como que você veio a encontrar Jesus? Eu trabalhei de auxiliar de dentista e ela era cristã. E ali a sementinha foi plantada. E aí eu comecei a frequentar a igreja e sofri um acidente. No primeiro dia que eu ia visitar uma igreja evangélica, sofri um acidente. Uau. Fiquei 1 ano na cama, coloquei vários pinos, mas não desisti. Com a cadeira de roda, eu levantei com a minha muleta e aceitei Jesus de muleta. Olha, e quando é que vocês dois se encontraram? Nós éramos do mesmo ministério lá em Barretos, né? Igreja Apostólica, Ministério Resgate. Convertido desde 2008 nessa igreja, eu e a Karina um pouco depois. E eu ministrava na sede, na igreja sede, ela era uma outra igreja do bairro. Então a gente sempre estava envolvido com os jovens, né? Eu sempre visitava algumas igrejas por ser da sede. E teve um dia que eu vi a Morena passar. Falei, gente, essa Morena é meu número. Se o senhor me desse essa promessa, eu agarrava igual Jacó segurou o anjo. E aí fiquei assim, apaixonado nela, né? E orei ao Senhor. Todo final do culto ele ia lá na minha igreja. Todo lá no final do culto eu ia lá, a tia da Salinha, Karina. A tia da Salinha tá aí, a tia da Salinha. Os fugia meninos, dele. tá, tia Você Karina. fugia dele? Fugia dele, falava, quem que é esse menino, gente? Quem que esse menino tá arrumando? Tá me procurando, o que é isso? Ah, tá afim de você. Eu falei, não, sangue de Jesus tem poder, só vou sair daqui quando ele for embora. Ele insistia. Vamos tomar um café, vamos comer uma pizza. Olha. Eu quero casar, já queria casar, nem me conhecia direito. Eu falei, gente, esse homem tá doido. Aí a gente tinha Olha. tínhamos um amigo em comum, Daniel, e ele me chamou para o aniversário dele. Eu fui, eu tinha falado para ele que eu tinha gostado dessa moça, que era a Karina, né? Nossa, bonita e tal. E aí ele me chamou para o aniversário dele, eu fui, e ele tinha chamado também a Karina, porque a namorada desse rapaz era amiguíssima dele. Então combinou e eu não sabia. E aí eu tô tocando violão com o Daniel, de repente ela chega e senta no fundo lá. No fundo. E fica quietinha mexendo no celular. E eu mandei uma mensagem pra ela assim. Falei, me passa o número dela aí que eu vou mandar uma mensagem pra ela. Aí mandei uma mensagem pra ela. Tá socializando muito bem. E a hora que eu enviei, eu vi a cabecinha dela levantada assim. Aí eu fiz assim pra ela. E de repente eu comecei a cantar uma música minha, que fala Deus é tudo. Eu tenho um CD gravado há muito tempo. Aí canta. Você gravou um CD? Eu tenho um CD gravado. Uma música muito boa, hein? Musicalidade boa. Procura lá, Felipe Rodrigues, álbum Era Impossível Tudo Isso. Quem é músico vai amar esses temas lá. 11 canções maravilhosas. E ela amava uma música que um namorado dela antes cantava. Antes de eu conhecer ele, eu orava com um rapaz na igreja, né? E esse rapaz, ele tocava a música dele, mas eu não sabia, nem sabia da existência dele. E era a música que eu mais amava, chamava Deus é Tudo. Aí eu sempre falava assim, fulano, toca Deus é Tudo, toca Deus é Tudo. E era dele, que era meu futuro marido, eu nem sabia. Aí quando Deus falou que não era esse namorado pra mim, esse menino falou assim, agora você vai ter a versão original, né? Que você E o violão bem aí na sua cabeça, né? Bem Não é? atrás aí, É ó. um mistério esse violão. É um profético. O violão sempre me Olha, ajudou. e aí? O que aconteceu? Vocês começaram, finalmente, a água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura. Ela resistiu, até que ela cedeu. Eu vou Foi. conhecer esse Maravilhoso. menino. Foi. Ele já morava sozinho, tinha a casinha dele própria.
E aí nós começamos a orar, o Senhor confirmou, em 7 meses nós namoramos, noivamos e casamos. 7 meses, 7 né? meses. Esse tantão de tempo. Dia 19 de novembro de 2017, nós casamos. Tem que lembrar Vocês aí, vão viu? fazer quanto tempo de casado? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Agora vamos fazer 8, né? E como que foi esse processo, assim? Vocês passaram os perrengues com Deus, hein? Ó, quando eu casei com a Karina, a gente casou em novembro. Em março, eu tinha tirado meu passaporte, em abril eu estava aqui. Eu vim sozinho, debaixo de uma palavra. Deixamos um projeto chamado Zion Movement. Em menos de um ano tinha 200 pessoas na igreja. Um movimento muito lindo em Barretos, estava crescendo demais. O Senhor me pediu para eu vir para cá. Mas um testemunho muito forte assim sobre isso também. Um rapaz que morava em New Jersey me ligou via Instagram. E eu estava no meu escritório preparando uma mensagem, porque eu ia pregar na sexta-feira nesse projeto. E ele falava assim: Deus mandou eu te ligar para falar, prepara o teu passaporte e o teu visto para os Estados Unidos. Naquela tarde, quando ele me ligou, eu tinha acabado de sentar na minha mesa, na cadeira, no meu escritório, que eu tinha ido na lotérica pagar o passaporte. Eu cheguei, pus o recibo em cima da mesa, e ele me ligou. E falou: eu não te conheço, eu não conhecia o rapaz. Nunca tinha visto. Ele falou: prepara o passaporte, o visto que o senhor vai te trazer aqui para os Estados Unidos. Aí eu fiquei desconfiado no meu espírito, que é uma palavra assim, né? Solta. Deus já tinha falado comigo, mas eu estava assim, me relutando. E naquela mensagem que ele estava na ligação, eu me relutei. E ele falou: da mesma maneira, para você não duvidar que sou eu que estou falando, da mesma maneira que eu fui no seu casamento com a Karina, eu vou ser com você da mesma maneira aqui nos Estados Unidos. Meu Deus. Então aí eu comecei a chorar, chamei a Karina. E nós tínhamos um sonho, tinha uma chácara muito bonita na cidade. Eu, antes de conhecer, ele falava: eu vou casar nessa chácara. E ele, antes de me conhecer, falava: eu vou casar nessa chácara. Olha. Quando a gente decidiu casar, a gente não tinha condições nenhuma. E aí ele falou assim: você tem fé? Porque isso sempre é o sonho de toda mulher casar, de véu, grinalda. Ele falou: você tem fé? Eu falei: tem. Ele falou: então vamos orar. E aí nós começamos a orar. Fomos na chácara, alugamos a chácara sem ter R$1 no bolso, assinamos o contrato e começamos a entregar os convites do casamento. O Senhor supriu tudo. Os padrinhos foram nos abençoando, as pessoas foram nos abençoando financeiramente. E nós fizemos, assim, uma festa para mais de R$100 mil. Na chácara que nós sonhamos, tinha até cerimonialista, tudo do jeito que eu sonhei. E o Senhor proveu todas as coisas. Engraçado como é que é o poder da palavra, a palavra profética. Porque se alguém me perguntar, se você me perguntar: Felipe, qual que é o seu ministério? Ministério e dom também. É claro que as pessoas têm que reconhecer, e eu não tenho problema sobre isso, as pessoas reconhecem, mas é o profético. Né? Eu sou um profeta. Né? Estou atrás das malhadas, mas sou um profeta. E nessa chácara, há anos atrás, antes de eu converter, eu fui numa festa, numa balada, e me deram um cachimbo. Do nada surgiu um cachimbo. Eu acho que o cachimbo foi para marcar o dia. Um cachimbo desse tamanho. E eu tô cheio de maconha dentro do cachimbo. E eu fui pro estacionamento da chácara. E é muito amplo, dá para você ver o estacionamento. E acendi o cachimbo, comecei a fumar o cachimbo. E olhei para a chácara. E de repente eu tive uma visão. Eu tive algo espiritual que eu não sabia na época. E eu falei: vou casar nessa chácara. Eu tinha uns 16 anos. E depois de 10 anos, com 26 anos, eu estava naquela chácara casando. O poder de uma palavra. Eu sinto até vontade de orar em língua aqui, eu não vou segurar. Mas, quando olha aqui, eu vou colocar uma palavra junto aonde com essa fala. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Vou colocar uma palavra junto com essa fala. Mesmo sendo escravo do pecado, eu carregava uma semente que Deus depositou em mim. E aquilo que eu liberei virou decreto. Base bíblica para isso. Eu vou liberar agora. Gênesis 16. Agar, mesmo sendo escrava, carregava uma semente de Abraão. E quando ela chegou naquele poço, ela colocou o nome daquele poço, o Deus que me vê. Ela teve autoridade porque carregava uma semente, mesmo sendo escrava.
Então foi algo espiritual quando eu liberei ali, naqueles 16 anos, fumando maconha no cachimbo. Eu falei, vou casar aqui. E virou um decreto espiritual. Porque mesmo você achando que você está fumando, está bebendo, está aí preso no pecado, ei, abre a tua boca e profetiza o que os seus olhos verão daqui uns dias. E Deus será contigo nessas palavras no nome de Jesus. Aleluia. Forte, Forte. forte. E quando você começou, né, na sua conversão, foi devagarzinho, e você começou a aprender a tocar violão, você ainda fumava cigarro, né? Exato. Tem uma polêmica muito grande sobre a música É Ele, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a mim. E as pessoas falam, mas você está cantando e não está vivendo? Pois é. Eu com o cigarro na boca, eu aprendendo a tocar violão e cantava Quero te amar mais, Senhor, da Heloísa Rosa. Quero te amar mais, Senhor, quero te amar. E o cigarro na boca, mais, Senhor. E hoje, 17 anos depois, eu me tornei um homem apaixonado por Jesus. Muito mais do que minha esposa, muito mais do que minha filha, muito mais do que dinheiro, muito mais do que status migratório. Eu sou apaixonado por Jesus porque eu profetizei, mesmo não vivendo naquele dia, uma paixão que eu queria viver. Então, eu estava lá tocando violão, aprendendo com músicas cristãs e mesmo com um cigarro na boca, profetizando. E Deus não cumpriu. precisa, né? Não espere você estar 100%, que a gente nunca vai estar 100% santo, né? Mas vai do jeito que você tá. Ele estava ali na conversão dele, tocando violão, pedindo ao Senhor, quero te amar mais, Senhor, e com o cigarro na boca. E o Senhor fez. Ele amar mais o Senhor e largar tudo, abandonar tudo da vida de pecado e viver 100% pro Senhor. Foi forte. Mas uma das coisas que eu sempre digo, e eu aprendi com meu esposo, foi que a palavra do profeta É forte. não é nem que ela é forte, não sei nem... É claro que ela é forte, mas é hora de pessoas que estão aí do outro lado, que estão vivendo momentos com Deus assim de depressão, de angústia, situações onde o Senhor está esmigalhando tudo que você está vivendo. Talvez você não está em depressão, talvez você seja um profeta. É, Aleluia. verdade. Nossa, que forte. Por muitos momentos, você tem falado coisas que não deve. E aí o Senhor, como Ele honra a palavra do profeta, Ele faz acontecer o que sai da tua boca. Porque a Bíblia diz que o que Jó mais temia lhe sobreveio. Yeah. Então, comece a mudar a sua maneira de falar. Aleluia. Mude e peça perdão, porque às vezes você não tem noção do poder. Às vezes, no seu momento de mais pecado, no momento de pior loucura, sem nenhuma lucidez, você fala coisas e elas acontecem exatamente como você fala. Observe isso, porque talvez você é um profeta e não sabe. Existe uma marca sobre... Não estou aqui exaltando dos 5 ministérios o profético. O que eu estou dizendo é que a boca do profeta precisa ter responsabilidade e consciência plena do que fala. Yes. Porque tudo que ele fala acontece. Existe uma promessa que repousa sobre a vida do povo de Deus, que a Bíblia diz que traz a existência, porque ele é o verbo. Ele não precisava falar, ele podia ter criado tudo, mas ele quis. Haja, haja, haja. Ele quis falar, porque ele sabe que há um princípio a ser estabelecido, e ele quis estabelecer esse princípio para nós, do poder da palavra proferida. Verdade. E aí você, às vezes, vai falando um monte de coisa. Se na boca de um servo de Deus a palavra já tem poder, imagina da boca daquele que nasceu com o dom da palavra, Exato. que é o profeta. Aleluia. Forte. É muito forte. É muito. Você com cigarrinho na boca, você dizia, conta aí então, Deus me faz apaixonar mais por você. Quero te amar mais, Senhor. O que a gente tem que discernir é qual que é as características mais fortes da minha vida, né? Porque isso vai É o predominante. Isso vai ditar o que eu vou ser em Deus. O dos 5 dons é o que predomina. Qual é? Qual que é o que você está sentindo mais? O que você fez aqui agora? Qual que é sua marca? É profética e oração. Se eu não gostar de oração, apesar que tudo é regado com oração, né? O tefilá, né? A conexão com Deus é tudo. Se não tiver oração, não tem nada. Então, assim... Pouco oração, pouco poder. Todo crente tem que orar, né?
Todo crente tem que orar. Todos. Se não tiver oração, como é que vai pro céu? Eu pensei que era só o pastor. Não. O pastor mais ainda, mas todos têm que orar, né? Aleluia. E graças a Deus, assim, eu tive 9 anos nessa caminhada, um discipulador incrível, profeta Eliana Alencar, um homem consagrado, um homem, assim, que a terra não é digno dele. Eu nunca vi em 17 anos um homem tão ungido, tão santo, igual o profeta Eliana Alencar. Meu pai. Que engraçado como que é, né? Espiritual, né? Meu pai é espiritual. Ele me levava para o monte, desde os meus 17 anos. E eu trabalhava, estudava, e ele passava assim, você tem que ir no monte, eu não quero saber, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas pai, eu tenho que trabalhar no outro dia, eu tenho que descansar. Não, o Senhor, ele falava assim, o Senhor é o teu descanso. E eu fico vendo assim, sabe, uma resistência para as pessoas não orarem. O pastor chama para orar, não posso, que eu tenho que fazer não sei o quê e tal. Olha. E o que me desenvolveu aceleradamente foi uma pessoa me impulsionar e me quase obrigar a orar. Eu aprendi muitas coisas. E eu subia muito no monte ali para orar com ele. E teve épocas que eu orava, Senhor, eu quero agora uma mulher para casar. E o meu pai espiritual levava também outras pessoas no monte, não só eu, né? Outros filhos dele, né? Outra turma. E uma certa vez ele levou uma turma que tinha uma moça. E essa moça pedia para ele, eu preciso tanto de um marido, eu quero um marido. Eu quero um marido. E vem cá então, filha. Ele falava, vamos orar por um marido. E essa pessoa casou com o filho dele. E essa pessoa é a Karina. Meu Deus! Ela subia no monte com uma turma, né, da igreja e ele orava a pedido dela, né, por um marido. E ele nunca imaginou que esse marido seria o filho dele na fé, o filho dele espiritual. Então, ele nos incentivou. Então, nós temos uma ligação não só natural de atração física, mas uma ligação espiritual entre pais, né? Ela tem um pai espiritual que também é o mesmo pai que eu também tenho espiritual. Então, E aí, quando que veio o projeto para ter um filho e o que aconteceu? Conta pra gente. aí foi forte. Começou... A gente começou a ver que faltava alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa, tá muito normal nossa vida, né? Tá muito normal. E a gente orou e planejou a Grace, né? Eu tomava anticoncepcional, nós decidimos, vamos parar. E em menos de um mês, eu descobri que eu tava grávida. O mais engraçado é que ele se converteu, que dia que foi? Em 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro eu descobri minha gravidez. Olha. Presente. E ciclo, né? Foi um presente. Mas não foi tão simples assim, né? Então, nós servindo na igreja, fazendo tudo certinho para o Senhor. Descobrimos, fizemos chá revelação, foi lindo. E quando eu tinha 12 semanas de gravidez, fui fazer um ultrassom. E aí eu vi que tinha eu via o bebê lá no ultrassom, mas tinha uma bolinha, assim, na barriguinha. E mãe sente, não tem como. Olha. Eu falei pro Felipe, tem uma bolinha ali que tá esquisita, não é normal. Ele falou, não, é normal. Eu falei, não é normal. E os médicos entravam, saía, conversavam um com o outro. Nos chamaram para a sala, e ali meu coração já gelou. E a médica falou, olha, a sua filha, ela tem onfalocele. Onfalocele é quando, geralmente, com 12 semanas, a cavidade abdominal ali na formação, ela tem que fechar. E a da Grace não fechou. E os órgãos começaram a crescer para fora da barriga. E ali ela falou, olha, isso tem uma explicação. A gente tem que fazer vários exames. Mas geralmente vem com uma dessas 3 síndromes. Ou sua filha vai ter síndrome de Down, ou ela vai ter síndrome de Edwards, que é quando a criança tem aquela cabeça grande e dura só até 2 anos. Ou ela morre, né? Com 2 anos. Isso, morre com 2 anos. Ou antes. Ou uma síndrome com que a criança nasce sem aquela parte de cima da boquinha. Lábio liporino. Isso. Mas, de qualquer forma, a sua filha não vai sobreviver. Aqui na América, pode abortar, né? E até com 6 meses de vida. E a médica falou assim, ó,
o que eu te indico agora é você abortar a sua filha, porque ela não vai sobreviver. E tranquila, você tem até 6 meses para decidir. E foi um baque, porque pensa, Isso ela estava com quantos meses na barriga? 12 semanas, 1 mês e alguma coisa. 2 meses. E assim, nós servindo, né, fazendo tudo certinho. Foi um baque, né? Nós saímos do hospital, eu tremia toda. E o Felipe, graças a Deus, assim, Deus fez, no caminhar, Deus fez ele muito forte. Ele falou, engole o choro, né? Como é que foi? Eu olhei para a médica e falei, doutora, e ela jogando aquela bomba da morte de tirar. Eu falei, doutora, mas se acontecesse um milagre assim, impulsionando ela a crer tudo comigo, né? Se acontecesse um milagre assim, o que teria que acontecer? Os passos para falar, não, aconteceu um milagre. E ela falou essa frase que a gente nunca mais esquece. Foi a frase-chave para ela acessar algo no céu. Ela falou assim, pai, ela falou assim, pai, esse é o meu medo. Vocês não estão prontos para a morte do filho de vocês. A Karen deu um soluço e gritou. Não vai ter milagre, ela falou. Não vai ter milagre. E a Karen deu um soluço e começou a gritar. Aí eu peguei na mão da Karina e levantei e fui embora. Passei no corredor, a Karina chorando, não conseguindo andar, assim, chorando de encurvar. E eu dei um grito no meio do corredor. Eu falei, Karina, para de chorar. E ela, como? Olha a situação. Por que para de chorar? Eu falei assim, porque agora a doutora subiu no ringue com Deus. Ela desafiou Deus, falando que Deus não pode livrar a nossa filha da morte. Aquele momento que ela falou que ela profetizou e desafiou ao mesmo tempo, ela falou assim, esse que é o meu medo, vocês não estão prontos. E realmente, eu não estou pronto. Porque Deus não fez isso. E aí ela desafiou Deus. E aí começou o processo do milagre. E o inimigo é muito sujo, porque a minha mãe, tadinha, ela já fez um aborto sem saber, né, muito nova. E o que o inimigo queria? Que eu Abortasse continuasse, né, que desse essa alma para ele. E ali nós oramos e falamos, chegou a criar uma dúvida na nossa cabeça de, será que talvez se eu claro. abortar, eu não tô pecando, porque é aqui nos Estados Unidos, e começou aquela guerra. E ele... o inimigo soprou, ele ajoelhado orando, o inimigo falou para ele. É porque assim, não é nenhuma dúvida. Eu acredito muito que seja uma conversa, Um né? ataque, né? É uma conversa das trevas com o seu espírito. É uma luta espiritual por detrás, Tentando te querendo convencer. te incentivar a fazer. Exato. É como Jesus no deserto, né? Se você é filho de Deus, faça isso. Né? Quando está escrito, joga aqui que os anjos vai dar. Você vai dar ordem aos anjos. Então é meio que uma conversa. E a conversa Uma das conversa trevas da foi gente assim com comigo. O Império das Trevas, né? E ele começou essa conversa assim comigo. Já tinha 13, 14 anos que eu estava servindo ao Senhor já. E ele falou assim, que Deus, hein? Valeu a pena servir ao Senhor todos esses anos para na hora do seu presente ele te dar estragado? Sabe o que eu respondi? Eu entrei na igreja à tarde, dobrei o meu joelho no chão, no altar, e falei, Senhor, o mesmo Deus que deu Samuel para Ana, conquistada no altar, é o mesmo Deus que vai nos dar a nossa filha diante do altar. Valeu a pena te servir, sim. O Senhor não é homem para mentir. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel. E trazendo à memória as palavras do Senhor. Porque não é sobre nós, é sobre o Senhor, né? E ali foi um processo, aí eu fiz exames de genética para ver o que estava acontecendo. Eu fiz um exame que eles colheram um líquido na minha placenta que eu tive que assinar um termo que a qualquer momento a placenta poderia estourar. Pensa. Aí fiz esse exame dolorido, aí deu tudo certo. E aí, para surpresa, a médica me ligou. Só tenho boas notícias, sua filha não tem nada, nenhuma síndrome. Aí, para explicar para os médicos, então, por que ela tem esse problema, né? Porque geralmente vem com a síndrome. Eles falaram, não sei, é um acidente. E aí já começou o caminho do milagre. Ela não tinha nenhuma síndrome. Que seria a síndrome de Down, né? Síndrome de Down ou essa outra síndrome. Não tem nada. Ou a outra que faz a cabecinha. E só que todo o meu ultrassom era aquela luta. Eu não queria olhar para a televisão. Eu olhava quando aparecia o pezinho, a barriguinha. Então, eu não tive aquela gravidez, aquele sonho
aquela Você gravidez. ficou tensa. Fiquei Não tirou foto, tensa, né? não tirei foto. Ela foi ter um nome quase para nascer. A gente não sabia qual nome colocar nela. É. Até que um dia o Senhor visitou o Felipe e ele falou assim: ela vai chamar Grace. É. Porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi Quando forte. você estiver fraco, é que você tá forte. É. Vai chamar Grace. Deus falava assim, ela é o meu memorial para a sua vida, que a minha graça é suficiente na sua jornada. Só a minha graça. Só a graça do Senhor é o suficiente. Nos apegamos aos bens, nos apegamos aos status, nos apegamos a cores, nos apegamos a carro, nos apegamos a casa, mas esquecemos de nos apegar na graça suficiente, salvadora, redentora do Cristo ressurreto, É verdade. que traz paz no meio da fornalha, que traz segurança no meio da cova. E essa paz, essa graça é o suficiente. E o Felipe me colocava no colo dele, eu não queria falar com ela, eu não queria me apegar, eu não queria, porque é muito difícil pra gente que gera. E ele falava, fala com ela. Eu falava, não quero, fala com ela. E aí ele começou a me ajudar a construir um amor pela minha filha. Só que o Senhor me encontrou, porque eu estava fazendo dela o meu Deus. Um dia ele saiu para trabalhar e eu me peguei sozinha em casa naquela situação, com uma filha, né? Você não sabia se ia morrer, se ia vivendo uma situação que eu nunca tinha vivido. E o Senhor me visitou no meu quarto. E eu ajoelhada com a mão na minha barriga, perguntando pro Senhor, Senhor, por quê? Por que eu tô vivendo isso? A gente servindo ao Senhor, a gente lidando com os jovens, cuidando da casa do Senhor, fazendo tudo certinho, em santidade. E o Senhor virou para mim e falou, mas por que não você? Por que não você? E nesse dia, eu ajoelhada ali, chorando, eu falei, Senhor, amém. E eu fiz a oração que Jó fez. Eu falei, Senhor, se o Senhor me der, ou se o Senhor me tirar ela, bendito seja o teu nome. Eu entendi que o Senhor é o meu Deus, ela não é o meu Deus. E nisso me veio um revestimento no meu coração, que eu entendi que ela não era o meu Deus, me deu uma força. E desde esse dia, o Senhor começou a fazer os milagres mais tremendos. Ela nasceu com 7 meses e meio, ainda para desafiar a medicina, ela nasceu prematura. E foi muito emocionante quando a gente ouviu o chorinho dela, né? Nesse tempo de 4 meses que ela ficou, desde que nasceu até ela sair da NICU, a onfalocele, da UTI, NICU é a UTI, né? Aqui nos Estados Unidos. A onfalocele, o que segurava os órgãos era uma película como uma gema, muito fina. Se estourasse, a infecção generalizada seria muito fácil. Dava e ela pra morrer. ver todos os órgãos. Era meio que Era transparente. transparente, assim, tipo uma película de ovo. E para fechar o abdômen, a cavidade abdominal, precisa de pele. Então, como? Sendo que não tem. Aí eles limpavam todos os dias, esses 4 meses, não foi tudo, mas limpavam e colocava gases. Limpava e gases. E colocava o gás, né? Gases. O gás. Colocava assim e a faixinha e limpava, tirava. Aí teve um dia que o médico falou para nós, o americano, é um desafio para nós, porque a gente precisa de pele aqui. Só, assim, um caso bem complicado de Não vocês. podia nem tirar de nós. A gente falou, tira de nós para pôr. Eu falei, não tira da pode. minha perna, de meu corpo para pôr na pele dela, no corpo dela. Ela falou, não dá. Ele falou, não dá certo, é uma outra região, é diferente. Aí ele falou, nós precisávamos muito da pele. O que a gente precisa agora é que volte ao normal lá e vai entrando para dentro para facilitar. E ele falou, infelizmente não tem pele, não cresce pele, não tem como. E aí, Ela não vai sobreviver. não vai sobreviver e tal. Enfim, eu estava dirigindo um carro. Eu lembro certinho, eu estava em Bayonne, New Jersey. Estava subindo uma rampa assim, e o sol se pondo. E começou a tocar uma música do pastor Marcos Salles. Abre a sua boca e profetiza.
E no meio da canção, o pastor Marcos Salles inventa, né? Aqueles inventar, que não é do homem, é do Espírito Santo. Não tem nada a ver colocar uma ministração no meio de uma música. Não vende isso. Mas um homem, quando é guiado do Espírito Santo, faz isso. E o pastor Marcos Salles foi guiado pelo Espírito Santo. E no meio da música ele coloca uma ministração de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos. E eu me lembrei, ele profetizando, e ele profetiza pele também. E ele vai cantando, ministrando. E aquele dia, naquela canção, através do pastor Marcos Salles, Deus falou comigo, profetiza pele, onde não tem, como foi no vale. E eu comecei a profetizar naquela tarde, o sol se pondo. Eu profetizo pele, Senhor, eu profetizo pele naquela barriga, eu profetizo pele no lugar daquela película, pele. No outro dia de manhã, os médicos ligaram para nós e falaram, nós fomos fazer a rotina da limpeza, a limpeza matinal, e quando tiramos, nós encontramos isso e tirou a foto. Tinha pele. Começou a crescer pele. Dia a dia que Como nós carne viva. começamos a declarar a palavra de Ezequiel, que ele não profetizou só ossos, ele profetizou pele. Dia a dia, tiquinho por tiquinho, a pele começou a crescer. Coisa mais linda, a pele. Onde não tinha pele, Nascendo, Deus criou e pele. empurrando a película para fora, expelindo a película e a pele tomando posse da bolinha todinha. Aleluia. O poder da palavra profética, mais uma vez. Glórias a Deus. O poder da palavra E profética. ela tá agora com 3 aninhos. Tá com 3 aninhos. Esse caso dela, assim, era impossível ela estar viva. A pele cresceu, ela saiu do hospital depois de 4 meses. Ela usava oxigênio, eu tinha vários tubos de oxigênio em casa. Só saía com oxigênio, sonda. Ela... O dia que saímos da UTI para ir para casa, eu segurando a Grace no carrinho, a Karina do lado, a Grace no meio, e pedimos à enfermeira, tira uma foto nossa, e nós andamos pro corredor, olhando para trás, e a moça tirou uma foto. Temos essa foto. No corredor, quem que a gente encontra? A médica, que falou que a Grace não ia viver. Uau! Ela teve que ver. Nós saímos da UTI com a nossa filha na mão. Olha que coisa linda. Porque o decreto do homem não anula o decreto do céu. O decreto da terra não tem poder suficiente para anular a promessa do céu. Não desista, permaneça, insista e veja com os olhos da fé. Eu profetizo que na sua vida, que você que está assistindo, vai presenciar, vai viver a palavra liberada da boca de Deus. Aleluia. A promessa se cumprirá somente em Deus. E uma música que nos fortaleceu nessa jornada de 4 meses na UTI foi Jairo. O Deus que provê. O Deus da provisão providenciará escape e livramento na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Sabe aquela música? Aleluia. Jairo, do Maverick? Põe ela aí depois que é fora. E aí ela foi
faz pouquinho tempo que ela tirou a sonda, tirou o oxigênio. A gente pensava Ela que ela ficou não... 3 anos com a sonda. Ficou quase 3 anos com isso. Porque E- como ela alimentava... Era por sonda, né? Ela não conseguia se alimentar. Eu dei meu leite para ela através da sonda, mas ela nunca mamou em mim. Ela como ela ficou 4 meses no hospital, ela não aprendeu a comer. Então ela não quis mais. Então o alimento dela era pela sondinha que era pelo nariz. Então ela ficou quase 3 anos ali com essa sonda, oxigênio. E o Senhor foi livrando hoje. Ela ainda, se você olhar para ela, você vai ver que ela tem a barriguinha grandinha, né? Existe pele, não tem mais nada ali. É como se fosse uma hérnia grande. Então ela ainda, se o Senhor não fizer um milagre antes, porque a gente crê que ela pode acordar e não ter mais nada. Mas se ela precisar ainda, ela tem que fazer uma cirurgia, mas agora é tudo muito mais simples, onde ela vai pôr, como se fosse uma cesárea. Eles vão colocar os órgãos para dentro, costurar, porque Deus fez pele onde não tinha pele. E às vezes nós passamos com ela com uma roupinha mais nítida, que dá para ver o volume. Algumas pessoas já chegaram e falaram: nossa, bebê grávida. E eu profetizo: amém. Grávida das promessas, dos sonhos Aleluia. da vida, Aleluia. grávida dos projetos de Deus, grávida do milagre de Deus, grávida de carregar promessas para as nações, grávida das promessas que Deus liberou sobre a vida dela. Pessoas meio sem noção, mas acaba sendo profeta. Que possamos mais e mais e mais ver filhos grávidos. Amém. Porque a gravidez representa a vida, Isso. representa a promessa, representa aquilo que o Senhor falou a eles. E o discípulo sempre fica melhor do que o mestre. Amém. Eu profetizo que a Grace ela vai caminhar em lugares muito mais altos do que vocês um dia Amém. caminharam. Em nome de Jesus. Ela vai voar muito mais alto do que vocês andam voando. Amém. E ela vai ter uma visão de laser para poder saber discernir as coisas do céu como ninguém. Amém. Aleluia. Porque se ela já recebeu um diagnóstico, um Decreto. decreto de morte antes mesmo de nascer do inferno, é porque sobre a vida dela repousa uma promessa muito maior do que a de Amém. vocês. Verdade. Porque sobre a minha vida e a de vocês não existia esse decreto. É, E ela recebeu um decreto de morte antes mesmo de nascer. é verdade. O inferno já tinha se reunido nesse projeto, nesse plano satânico para dizer: mate seu filho. Ela não pode nascer. Deus fez um milagre. Então existe algo sobre a vida dela muito mais importante. E quando você estava falando para mim, Cá, a respeito de você no seu quarto, sozinha, e falando com Deus, e o Senhor falou: ela não é seu Deus, não foi só isso. O que o Senhor estava dizendo é: você não pode nunca mais ouvir as palavras do homem acima daquelas que eu Yes. coloquei. É um aprendizado. Porque a aparência e as coisas naturais falam que não. Mas, acima de tudo, a palavra do Senhor é ela que prevalece. Meu Deus. É ela que fala, é ela que decreta, é ela que, é ela que impera. É ela que prevalece Aleluia. sempre. Aleluia. Sempre. E eu acho que isso que o Senhor manifestava quando ele disse que nós temos que caminhar por fé e não por vista. Amém. É isso que ele queria que a gente entendesse. Crer. Que se você está aí, tudo ao seu redor fala que não. O seu filho, ele é um caso perdido aos olhos humanos, mas não é um caso perdido aos olhos de Deus. Aleluia. Seu trabalho, ele está perdido, você está desempregado, cheio de falta. Aos seus olhos, aos olhos do Senhor, você é mais que vencedor. Aleluia. Você é próspero, você tem tudo o que você precisa para vencer. Ele só está te mostrando algo do processo para que você ganhe autoridade naquilo que não é mais escassez, é provisão. Amém. Aos olhos humanos, talvez você está com uma doença terminal. Mas existe um Senhor que é médico dos médicos e que não precisa nem te tocar, um olhar dele te cura. Aos olhos humanos, tudo pode mentir pra gente. Mas se o Senhor entra no negócio... Aleluia. Aleluia, é verdade. Tem que ficar ligado nas estações. Eu lembro que, assim, no dia que a Grace nasceu, foi dia 7 de setembro de 2021. É um dia muito importante para o Brasil, Independência. uma independência. Mas, nesse ano de 2021, caiu no Rosh Hashanah. Exatamente. Rosh Hashanah é justamente essa festa judaica. Exato. São 2 dias, para quem não sabe. É uma tradição. Então, o Rosh Hashanah é um dia de fechamento, um dia de abertura. Fecha um ano, abre outro. E a tradição, a história diz que Deus visita a terra com uma renovação. No dia 1, ele colhe as informações e faz o balanceamento.
No dia 2, né, que é um dia de fechamento do dia de abertura, no dia de abertura, ele decide a história e a tradição judaica é assim. Ele decide quem vive e quem morre. Quem Ele fica traz ou o rico perdão e quem fica pobre. ou o julgamento. Isso. E naquele dia, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, escreve o nome da Grace no livro de quem vai viver. Coloca o nome dela no livro do livramento. Coloca o nome dela no livro da vida. Dá vida para ela. Dá uma oportunidade para ela. E ela nasceu e está aí, para a glória do Senhor. Por isso é importante a gente estar conectado com o céu. Tudo fala, né? Tudo fala. Uma árvore fala, uma luz fala, a nuvem fala, tudo fala, né? As pessoas falam. Então a gente está sensível ao mundo espiritual para fazer a oração certa, né? No dia certo. Uma nuvem pequena trouxe um torrencial de água. Olha só, no dia do balanceamento do Senhor, ela chegou. Deus decidiu dar vida para No ela. dia de colocar a balança. E vocês foram achados, não em falta, mas aprovados. Aleluia. Foi Que admiração, muito forte. que admiração eu tenho no meu coração por vocês. E o Jolie também, que continua a chorar. Chora, Oh, Jesus. chora, meu filho. Chora que é o começo. E nós estamos aqui muito Choramos de felizes. alegria, Glória a Deus. né? Porque nós conhecemos o Deus que faz milagres. Muito. Um atrás do outro. Eu falo para vocês, quantas coisas o diabo fez, né? Você estava comentando comigo, voltando só um pouquinho ali. Pela vontade do plano das trevas, você nem nasceria, né? Porque você disse, você nem teria, Forte. Grace, porque você disse que você já quis se matar. Já. Um momento que eu me lembro que eu estava parcialmente endemoniada, eu, possessa, eu fui na loja de veterinária. Né? Eu fui na loja de veterinária e ali o inimigo soprou para eu, Olha para você ver. eu comprar um veneno de rato. Eu comprei ali um veneno de rato Olha. e ele falava para mim que era para eu tomar. Que era para eu tomar, que tudo ia se resolver. E eu estava literalmente disposta a tomar aquele veneno naquela noite. Só que o Senhor me guardou, porque os meus pastores sempre orando muito por mim. A minha mãe conta que ela acordou, me viu no quarto. Eu tinha feito cocô na roupa. Eu estava toda cagada, Meu Deus. segurando o remédio. Assim. Agora, vai saber se eu não tomei esse remédio, o Senhor me livrou por eu estar toda Porque você estava defecada, desacordada. né? E eu estava defecada. E minha mãe me viu nessa situação. Foi quando ela ligou para os pastores e chamou eles lá em casa. Você tinha quantos anos? Eu tinha... Ai, não lembro. Faz uns 7 10 anos anos, atrás. Eu tinha 29. Olha. Então, quer dizer, esse decreto de morte que Já estava Satanás rolando. faz com a vida daquele que está ali do outro lado, às vezes ele olha para vocês, às vezes você aí do outro lado vai olhar para esse casal. Parece uma família doriana, né? E é uma família doriana, porque uma família doriana não é a família da novela, não. É a família que vive lutas, mas que vence com o Senhor todas elas. Yes. E às vezes você pensa, porque a mídia mente, né? A mídia social é o tempo todo de mentiras. Que nós vivemos uma vida sem luta, sem problemas. É tão perfeitinha. Papai, mamãe e filhinha. E você está olhando para um milagre. Aleluia. Um milagre que vocês não só viveram, mas lutam até hoje. Até hoje. Até Né? hoje. Para manter, para refutar as mentiras de Satanás, porque ele mente, ele coloca dúvida, ele invalida a nossa fé. E a Grace é uma profeta. Ela já, como eu já te disse, ela é batizada com o Espírito Santo. Com 3 anos, ela começou na banheira a orar em línguas. Batizada com o Espírito Santo e ora Achei em línguas. bonitinho. Você Cheia do contando como é Espírito que ela Santo. fala, ela abre o vídeo. Babachou, babachou. Tô dirigindo, toda vez ela faz. Estamos dirigindo. Ela senta no car seat dela e fica do lado. E ela aprendeu a baixar o vidro. Pá! Aí ela abaixa o vidro. A hora que ela vai baixar o vidro, que eu vou ficar bravo, ela põe a cabeça para fora e dá um grito. Que de vez em quando eu faço isso. Eu sinto uma glória dentro do carro, abaixo o vidro e começo a dar um glória, a orar em línguas. Aí ela faz também. Ela baixa o vidro e babachou! E sobe o vidro e dá risada. Então ela é batizada com o Espírito Santo, 3 anos de idade. Ela ajoelha
e começa a orar. E espera alguém pôr a mão na cabeça dela para orar. A cabeça, igual ela faz em casa, igual a gente faz em casa. Joelho no chão e boca no pó. Qual que é a maior vitória de um crente? Ter uma vida de altar dentro da casa. Eu costumo dizer, sabe o quê, pastora Renata? Não é gostoso o momento do louvor dentro da igreja? Não é gostoso o momento da profecia dentro da igreja, do altar? Aquele mover, igual o pastor Vitor Hugo, né? O pastor Marcelo Galhardo, aquele mover profetizando. Não é gostoso aquele fogo, aquela palavra rema, aquele negócio que você declara agora, profetiza agora, e você profetiza, você sente aquela unção? Ela cabe dentro da casa da gente. Ela cabe dentro da casa da gente. O mover profético, o mover do céu, cabe dentro da casa da gente. Aleluia. O tabernáculo cabe dentro da casa da gente. E a maior chave na vida de um crente é descobrir isso, que a família dele é uma pequena sinagoga. Aleluia. A família dele é uma igreja dentro da casa deles. E a Grace acorda e a gente fala, vamos fazer receba? A oração não é oração, é receba. Ela chama a oração de receba. Papai, vamos fazer receba? Papai, vamos acordar 6 horas da manhã, todo jeitinho enrolado. Para acordar, para ajudar papai a fazer receba. Oh, meu Deus. Tem umas igrejas maior que outras, né? A do Joe é bem grande. Sua igreja tem um membro, a dele tem 3. Pelo amor de Deus, é uma O multidão. Senhor é lindo que nesse processo dela, né, a minha família toda vendo esse milagre, a minha mãe converteu. Nós batizamos a minha mãe. Né, o Felipe brinca que a primeira pessoa que ele batizou foi Primeira a sogra. pessoa. Então já... Eu sou crente. Como Jesus chama, Eu sou hein? crente demais. Demais. Você ia falar, você não é crente coisa nenhuma. Batizei minha Batizei minha Você sogra. batizou sua sogra? Você já batizou sua Então não sogra? responda. Que nível que você tá espiritual? De batizar a sogra? Então você tá pronto para estar pro céu. E aí minha mãe converteu, se batizou. E depois do batismo, ela e o meu pai voltaram e se casaram. Depois ela tá com 70 anos. Gente, eu não 70. acreditei que você me falou isso. 70 anos. A esperança. A esperança. A esperança. 70 encalhado anos de aí, ó. idade. Olha só, como o inimigo te odeia e te odiava. Você não uniu seus pais antes de nascer. Mas através do sangue de Jesus, você foi Aleluia. instrumento para uni-los depois. Aleluia, foi. É muito. E o Senhor completou através da sua vida aquilo que ele já havia predito muito antes. Aleluia. Coisa linda. Mas que até você abrir a sua boca não havia acontecido. E aconteceu através Amém. daquilo que Deus fez na sua vida. Forte. Muito lindo, né, pastor Renata? Meu Deus. Imagina um mover. Imagina aqui, ó. Se Deus fez eu casar com a Karina, se Deus fez a Grace nascer assim, tudo isso, Deus fez a gente passar por todas essas aflições, porque o justo passa por elas, mas o Senhor livra ele de todas, só para salvar eles. É. Será que valeu a pena? Olha que interessante. Nem eu tinha pensado nisso. Imagina, eu batizei minha sogra, imagina uma mulher que estava destinada a ir Morar no... viver uma vida longe de Jesus a vida toda e não morrer e ir para o inferno. Porque sem conhecer a Jesus. Aí Jesus traça um projeto de um casal, de uma família, de uma neta, de um problemão, para mexer na estrutura de uma pessoa, para salvar ela. Emocional, né? Para mexer na estrutura emocional dela, para tocar lá no profundo, no escondido. E você sabe, e o que mais impacta as pessoas sobre a nossa casa é tipo assim, vocês estavam na UTI agora, né? E agora, por exemplo, a gente saía da UTI, ia para casa ou ia para o culto. Então a gente saía da UTI no domingo à tarde para ir para o culto. E quem ministrava o louvor eu. Como? E aí as pessoas falam, vocês estão nos inspirando de uma tal forma, porque como que você dá conta de ministrar desse jeito? Sabe, chega um tempo na vida das pessoas que esse é o nível que nós temos que desejar. Eu vou confessar uma coisa aqui espiritual, eu espero que você entenda e não saia desse vídeo. Pelo amor de Deus. Eu sinto, eu e a Karina, nós temos esse mesmo sentimento, que a palavra, sabe a palavra logos, a palavra Bíblia, a palavra de Deus, o texto todo, ela veio como um betume.
um betume. Betume é o piche que colocou na arca de Noé para não entrar água. Então, a palavra de Deus, ela está em nós como se no nosso corpo. E essa palavra... encobrisse. E ela assim... Ela nos dá o sustento. Ela nos alimenta. Parece que eu não sinto fome, eu não sinto sede, eu não sinto dor. Nós chegamos num nível que a palavra nos guarda. Eu não sei se você está conseguindo entender. Não faz diferença se eu estiver rico ou se eu estiver pobre. Não faz diferença se eu aparecer ou não aparecer. Não faz diferença se eu estiver no Brasil ou nos Estados Unidos. Não faz diferença se eu estiver no hospital ou estiver num podcast. A palavra nos guardou num bunker que todo o ambiente é o mesmo ambiente por causa da palavra. A palavra nos tocou e nos influenciou de tal forma de que não faz sentido nada mais. Além da palavra. O que nos traz vida? A palavra. Pergunta para nós mudamos em abril. Nós mudamos em abril para Flórida, Orlando. Que dia que nós fomos em algum parque? Nenhum. O que é hype para as pessoas, para nós é secundário. O que é hype para Jesus, para nós é prioritário. Qual que é o alimento de Jesus? Que ele fala: aleluia. Fazer a obra do meu Pai. Fazer a vontade. Esse é meu alimento. Eu fecho com isso que eu estou querendo dizer. O que abastecia Jesus, o que alimentava Jesus, o que trazia saúde para Jesus, o que trazia motivação para Jesus, era fazer a vontade do Pai. Então essa coisa que nos cobre hoje, que as pessoas falam, mas vocês estão passando... É como uma lama. Isso. Que você está coberta com pergaminho e ali Nada em pega. cima você molha com uma lama. E aquilo ali, ela vai em todas as brechinhas, né? E ela vai colocando tudo junto e ela vai dando essa sustentabilidade. E ela é maior do que as pessoas querem sair dos desertos, enquanto Jesus não pediu para sair nem um dia dele. Jesus não pediu para sair do deserto. Jesus simplesmente viveu. Como é que os legendários falam? Aproveitem o caminho. Não é isso, John? É isso mesmo? Desfrute o caminho. Ele é legendário 69. Aí, ó. 69, olha lá. 69, 7, 21. Então, o que as pessoas mais precisam entender... Não esqueça esse número, hein? O que as pessoas mais precisam entender é que o deserto nos prepara para ser quem Deus chamou para ser. Pelo contrário, aprove ao Senhor permitir que o povo ficasse mais tempo do que é devido no deserto. Porque ele sabia que através desses processos de dor, de aridez, de falta, De vergonha. de dependência, de vergonha, o poder dele se aperfeiçoava nas fraquezas. Porque as pessoas pensam assim, está em pecado. Como que pode falar que serve o Senhor há tanto As tempo pessoas precisam ler Bíblia, né? e está em pecado? E isso expõe um pouco de vergonha. Então, Deus trabalha tudo no deserto. Deus trabalha o ego, Deus trabalha a vaidade. O orgulho. E o flow vem, o fluxo, o shefá, né, o fluxo divino de abundância, vem quando nós nos importamos mais, nada mais importa. Eu entrego tudo. Literalmente. Não estou falando aqui, a Karina, não estamos falando de uma coisa que lemos. Estamos falando de uma coisa que vivemos. Vivemos. Aleluia. Sem se esforçar. E o Senhor tem sido glorificado nessa ocasião. Amém. Né, amor? Deus tem feito, através da Grace, um milagre diário nas nossas vidas. Todos os dias. Porque ela não ministério... é triste, ela é muito alegre, assim. Então, quando ela... Ela é espírito livre. A gente, quando quer ficar triste, olha para ela e fala, não tem um porquê. Né? Tudo que o Senhor fez, né? Não tem um porquê. Né, o pastor Felipe aqui me mostrando. Ele disse que não é pastor não, viu, gente? Vai acreditar. O estúdiozinho que ele arrumou na casa dele, ele planejando aqui, pastor, é com o meu celular.
né? Inclusive, eu vou botar aqui para vocês os links, que eu quero que você siga ele. Siga a Grace, siga a Karina Menegas, siga esse povo, siga essa família em nome de Jesus. Eu estou falando sério com você. Não perca seu tempo aí não, vai logo. Porque é edificação de vidas. Amém. A gente vê tanta besteira. E às vezes o Senhor nos entrega um maná através de pessoas preciosas que estão consagradas a Ele 24 horas. E a gente despreza o que é santo Forte. para pegar o que é profano. Exato. E o Senhor quer entrar com santidade na tua casa. Aleluia. Se você não consegue, se aproxime de quem consegue. Aleluia. Porque até que aquilo se torne uma realidade na tua vida, na tua casa, naquilo que você sente no teu coração, primeiro você vai ter que ser rodeado por essa atmosfera. Yes. Não queira você viver o sobrenatural de Deus de uma vez. Mire naquilo que o Senhor tem te mostrado. Se rodeie de pessoas que cobram a noiva, que tenham temor do Senhor, que creiam mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que networking. Entra no networking de Jesus, dos céus. Aí, ó. Entra no network. Jesus ainda tem o melhor network. Tem. Jesus ainda tem a melhor forma de te apresentar. Uma boa ideia de Jesus vale mais do que 1000 financial advisors. Uma boa ideia de Jesus na tua vida, através da boca do homem, de uma mulher de Deus, vale mais do que 1000 ideias criativas que você possa ter. Posso ensinar uma oração? Em nome de Jesus. Aprendi com um amigo da sinagoga. Os judeus oram pedindo assim ao Senhor. A oração do bom encontro. Senhor, me dê bons encontros. Oi. Oração simples, que mudou a nossa vida, né? Mudou a nossa vida. Sabe por que é fundamental fazer essa oração do bom encontro? Muitas pessoas conhecem a história, Pastor Joy, né? É. Joy, né? É. Pastor Joy. Sabe por que as pessoas precisam fazer essa oração do bom encontro? Por quê? A maioria conhece a história do povo hebreu, que foi do José ali no Egito. Mas depois conhece a história que eles foram escravizados. Mas o que fez essa transição? O que fez os homens livres virarem escravos? Os que governavam viraram os prisioneiros. Qual que foi a chavinha que girou? Se eu não me engano, em Êxodo capítulo 1, vai dizer assim: e naquele tempo se levantou um novo faraó no Egito, que não sabia a história de José. Isso aí. Me torno escravo. Quando? Estou com uma pessoa que não conhece a minha história e os meus talentos em Deus. Se torno escravo quando estou com uma pessoa que conhece a minha história, conhece os meus talentos, mas não me reconhece como tal. A oração do encontro vem para libertar o cativo do cativeiro. E o que é o cativeiro nessa história? Pessoas que não querem que você suba e seja livre em Deus. Labão é o pior estágio e o pior ambiente de se estar. Labão nunca foi um bom encontro. Labão sempre foi um péssimo encontro. Então, um bom encontro te conecta com pessoas que não vê o seu status imigratório, que não vê a sua estrutura financeira, que não vê o seu network, que simplesmente olha para você e diz: rapaz, tem cara de rei, mas está cuidando de ovelha atrás das malhadas. Tem cara de rei, mas está na câmera, no cinegrafista. Tem cara de rei, mas não está ainda com a roupa de rei. E o que faz eu encontrar uma pessoa que me reconhece como um rei, como um príncipe, como alguém de Deus? Uma pessoa que se atente à voz do Senhor. Porque até mesmo o profeta Samuel teve dificuldade de reconhecer um rei que vivia atrás das malhadas.
Até mesmo um homem segundo, escolhido por Deus, tem dificuldade. Então, para você ver o tanto que é difícil encontrar alguém que vai fazer parte do crescimento e desenvolvimento, projeto de Aleluia. Deus na minha vida e na sua vida. Por isso, a oração do Bom Encontro é fundamental para que a gente alcance aquilo que Deus já prometeu para nós. E qual é a oração? Senhor, me dê bons encontros. Simples. Não tem que dar 2 pulinhos. Senhor, ontem eu Sem fiz pular ela. 7 ondas, sem comer 7 uvas. Ontem eu fiz ela de novo. Senhor, me dá bons encontros, Senhor. Me dá os bons encontros, Pai. Aleluia. Que o Senhor possa usar a vida de vocês cada vez mais. Eu quero fazer um pedido. A câmera de vocês está aqui. Se vocês puderem deixar um recado, ou para o meu público, ou para o seu público, ou para quem Deus pôr no seu coração. Deixa Deus te usar e dar um recadinho de Deus para o coração de quem está assistindo vocês. Ó, eu tenho uma palavra para entregar. Esther capítulo 4, versículo de número 14. A palavra é essa. Esther capítulo 4, versículo 14. Se você não se levantar, socorro e livramento virá de outra parte. O que eu quero dizer com isso? Mardoqueu pedindo ajuda para Esther. E ele diz, Esther, se você não se levantar, não tem problema. Eu estou contando com você, mas se você não se levantar, não tem problema. Socorro e livramento o Senhor enviará de outra parte. O que eu quero dizer com isso? Conte com as pessoas, comunique com as pessoas. Mas se as pessoas disserem não para você e tentar fecharem portas para o acesso que você precisa, aquietai-vos. Você vai ver a mão de Deus agindo de uma outra forma, de um outro lugar. Socorro e livramento virá para você. Não se desespere. Deus faz acontecer. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia. Aleluia. E eu quero deixar uma palavra de encorajamento para você não desistir dos seus sonhos, não desistir dos projetos que o Senhor colocou no seu coração. Ontem eu ministrei uma coisa que o Senhor falou comigo, que estava eu e a Grace olhando as florzinhas que cresceram no jardim da nossa casa e, de repente, eu tropecei numa flor espinhosa. E eu poderia ali ficar reclamando daquela flor espinhosa e não olhar para as flores que estavam no meu caminho. Mas o Espírito Santo ministrou comigo. Se os espinhos aparecerem no seu caminho, você simplesmente descarte-os. Descarte-os, porque os espinhos podem estar te travando para você não ver aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, as flores que o Senhor está depositando na sua vida. Então não desista, se revista da palavra. Vocês ouviram aqui a história, não existe impossível para Deus. O impossível está na nossa mente. Então não existe impossível para aquele que criou todas as coisas. Então não desista. O Senhor é capaz de transformar qualquer maldição em bênção. Aleluia. Ô, glória! Obrigado! Muito obrigada, gente. Já deixo aqui um convite especial. Eu quero estar com cada um individualmente, porque eu sinto que o Senhor vai usá-los muito mais. Amém. De maneira poderosa, de maneira a exercer a autoridade que vocês adquiriram em meio a tantas situações de impossibilidade. Amém. Todas as situações de impossibilidade são chaves espirituais para que outros acessos sejam alcançados e para que um número maior de pessoas seja influenciado. Porque nós somos influenciadores do reino. Exato. Hoje existem os influenciadores, né? Aliás, sempre existiram, mas os influenciadores do mundo, né, estão aí cercando os nossos filhos, as famílias, as igrejas, com as influências que vêm do inferno. E nós fazemos um papel reverso, contrário e antagonista. Nós somos influenciadores do reino. Isso aí. Né? E eu creio que vocês são poderosos em Deus, naquilo que Ele chamou para fazer. Eu vejo coisas grandiosas. Amém. E eu falo uma coisa, quando eu crescer eu quero ser igual a vocês. Na fé, na bondade e na transparência. Grato. Muito obrigada de coração. Um pedido a todos vocês que nos escutem.
Felipe Menegas Rodrigues, Karina Menegas Rodrigues, Grace Menegas, orem por nós. Amém. Carecemos muito da intercessão dos irmãos, Amém. porque o projeto não é nosso, o projeto é do Senhor. Mas a Aleluia. carne precisa estar alinhada. A carne precisa suportar. Então, ore por nós. E Nos muito abençoe. obrigado pelo E obrigado. convite. Vocês são maravilhosos. Maravilhoso. Nós nos sentimos em casa. 20 anos de amizade já, né? Ai, vocês são maravilhosos. 20? mesmo. 200, põe zero aí. Se você ainda não aceitou, ainda não verbalizou, ainda não honrou e bancou as palavras da boca que você sempre diz, mas você nunca formalizou isso, de aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador, aquele que remiu Amém, Jesus. e que se entregou por você naquela cruz. Irmão querido e minha irmã querida, ainda que seja só você dentro do teu lar, da tua casa, verbalize isso aí do outro lado agora. Amém. Diga, Senhor, eu te aceito como meu Jesus, meu Senhor, meu Salvador, que morreu naquela cruz humilhante por mim e que ao terceiro dia ressuscitou. E aonde você estiver, escreva aqui embaixo, amém, Aleluia. amém. Amém. E nós queremos mandar uma Bíblia para você. Nós queremos te abençoar com uma Bíblia. E eu acredito que você vai ter que apertar os cintos, porque o dono da vida vai mudar a sua história, Amém. assim como mudou a nossa. Que você possa estar conosco, sendo um missionário na obra do Senhor, compartilhando esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Nós não estamos te pedindo dinheiro. Nós queremos que você seja apenas um instrumento de anunciador de boas novas para dizer que Deus pode fazer um milagre, sim. Amém. É só isso que nós queremos. Mande para o número maior de pessoas que você puder, para que o algoritmo entenda que esse vídeo é edificador. E dê um like, faça um comentário, traga para a gente, sabe, o que você mais gostou da vida desse casal tão precioso e que nós possamos fazer muitos e muitos mais projetos para vocês e para a glória de Deus. Deus te abençoe e até o próximo episódio do nosso Anastasia Cash. Adeus! Tchau! Obrigado. Deus abençoe.